Em junho, os astrônomos relataram uma descoberta decepcionante. O telescópio espacial James Webb não conseguiu encontrar uma atmosfera espessa em torno do planeta rochoso TRAPPIST-1c, um exoplaneta num dos sistemas planetários mais tentadores na procura de vida alienígena. A descoberta segue notícias semelhantes sobre o planeta vizinho TRAPPIST-1b, outro planeta do sistema TRAPPIST-1, e sua fraca estrela vermelha alberga 7 mundos rochosos, alguns dos quais estão na zona habitável, a uma distância da sua estrela onde a água líquida poderia existir nas suas superfícies e a vida, sobretudo, poderia prosperar. O que seria necessário para detectar essa vida? Se ela existir, não é uma questão nova, mas graças ao James Webb finalmente está se tornando prático. Nos próximos anos, o telescópio poderá vislumbrar as atmosferas de vários planetas promissores orbitando estrelas distantes. Escondidos na química dessas atmosferas podem estar os primeiros indícios de vida além do nosso sistema solar. Isso apresenta um problema complicado. O que se qualifica como uma verdadeira assinatura química da vida? Para detectar tal bioassinaturas, os cientistas devem encontrar formas inteligentes de trabalhar com a informação limitada que conseguem obter através de observação de exoplanetas. Vamos por pontos. Produtos químicos em contexto. Mesmo os telescópios mais poderosos, incluindo o James Webb, quase nunca veem exoplanetas em geral. Os astrônomos conhecem esses mundos distantes apenas pelo brilho de suas estrelas. Em vez de observar os planetas diretamente, os astrônomos apontam um telescópio para a estrela e esperam que o planeta transite, ou passe entre o seu Sol e o telescópio. À medida que o planeta transita, um pouco de luz da estrela é filtrada pela atmosfera e escurece a estrela em determinados comprimentos de onda. Dependendo dos produtos químicos da atmosfera, as quedas e picos resultantes no brilho da estrela são como um código de barras químico para o planeta em trânsito. Talvez a maneira mais intuitiva para procurar uma bioassinatura nesse código de barras seja vasculhando-os em busca de um gás que foi claramente produzido pela vida. Durante algum tempo, os cientistas pensaram que o oxigênio, o que é abundante na Terra devido à fotossíntese, servia como uma bioassinatura autônoma. Mas o oxigênio pode surgir em outros processos. A luz solar pode decompor a água na atmosfera do planeta, por exemplo. E esse problema não é exclusivo do oxigênio. A maioria dos gases produzidos pelos seres vivos também podem surgir sem vida. Portanto, em vez de tratar gases individuais como bioassinaturas por direito próprio, cientistas hoje tendem a considerá-los no contexto. O metano, por exemplo, pode ser produzido com ou sem vida. Não seria uma bioassinatura conveniente por si só. Mas encontrar metano e oxigênio juntos seria extremamente emocionante. É muito difícil produzir essa combinação sem vida. Da mesma forma, o trabalho realizado por diversos cientistas no mundo mostra recentemente que seria difícil explicar a descoberta de metano juntamente com as quantidades certas de outros gases, como o dióxido de carbono, sem vida. Observar como a atmosfera de um exoplaneta muda ao longo do tempo também pode oferecer um contexto valioso que poderia fornecer e fortalecer as bioassinaturas de que outra forma de vida seriam fracas. As variações sazonais na concentração de ozônio, por exemplo, poderiam ser uma impressão digital da vida. Ponto número 2. Surpresas, não suposições. É claro que, se procurarmos gases individuais como o oxigênio ou metano, então estão incluídos pressupostos sobre qual tipo de vida existe noutros lugares. Alguns cientistas estão desenvolvendo bioassinaturas agnósticas, que não assumem que a bioquímica alienígena será parecida com a bioquímica da Terra. Uma possível bioassinatura agnóstica é um grau de surpresa química da atmosfera de um exoplaneta, o que os cientistas chamam de desequilíbrio químico. Uma atmosfera próximo do equilíbrio seria quimicamente desinteressante. Ah, mas por quê? Um pouco como um frasco fechado de gás num laboratório, algo do tipo. É claro que nenhum planeta é tão enfadonho quanto um frasco de laboratório, mas as reações químicas na atmosfera de um planeta podem ser alimentadas por suas estrelas e processos geológicos, como as atividades vulcânicas que podem aumentar o desequilíbrio e assim aumentar a surpresa química da atmosfera. A vida também pode afastar os planetas do equilíbrio, e supondo que a vida alienígena produza algum tipo de gás, eles poderiam afastar a atmosfera de um planeta muito mais do equilíbrio do que seria de outra forma. No entanto, o desequilíbrio por si só não é um indicador equívoco. Em 2016, por exemplo, vários astrônomos se reuniram e de todos os planetas do Sistema Solar e da Lua de Saturno, Titã, por exemplo, por esta medida, a atmosfera da Terra destacou-se como extrema.
Mas o que isso significa? Apenas se os oceanos fossem incluídos nos cálculos, ignorando as suas interações com o oceano, a atmosfera da Terra está na verdade mais próxima do equilíbrio do que da atmosfera de Marte. Ainda assim, mesmo que não aponte para a biologia encontrar uma atmosfera de exoplaneta longe do equilíbrio, diria aos astrônomos que algo interessante está a acontecer. Se não forem feitas suposições sobre como é a vida alienígena, praticamente qualquer gás poderia ser uma bioassinatura, no contexto certo, é claro. Hoje se pressupõe uma lista de cerca de 14 mil moléculas para serem consideradas como possíveis bioassinaturas. Juntamente com métodos inspirados em algoritmos de aprendizado de máquina projetada para reconhecer imagens estranhas em um conjunto, isso levou a uma forma de definir e pontuar com precisão a estranheza da atmosfera de um exoplaneta hipotético em comparação com um conjunto de outras atmosferas hipotéticas. Cientistas argumentam que as atmosferas mais estranhas de um cenário têm maior probabilidade de abrigar vida. Isso baseia-se em alguns pressupostos básicos. Vamos lá. A vida no universo é rara. E é claro que essas suposições podem revelar-se falsas, mas se não quisermos fazer quaisquer suposições, então é muito difícil fazer qualquer tipo de progresso científico, muito menos numa área com uma incerteza tão grande como essa. Próximo ponto. Entenda a não-vida. Bom, para reduzir essa incerteza, os cientistas precisarão ser capazes de destacar com segurança explicações não relacionadas à vida para qualquer bioassinatura potencial. Isso requer uma compreensão completa da geologia alienígena e da química atmosfera. Assim, em vez de se encontrarem na questão de saber se um planeta é habitável, alguns cientistas argumentam que estudar planetas obviamente sem vida reforçará a procura por vida alienígena. Há tantas coisas realmente básicas que hoje pensamos que precisamos aprender primeiro sobre planetas, antes mesmo de começarmos a colocar a questão da habilidade, que isso nos torna ainda mais surpreendentes pela busca. Uma enorme questão é que os planetas potencialmente rochosos que o James Webb pode observar terão atmosferas. As únicas estrelas cujos planetas da zona habitável estão ao alcance do telescópio são as anãs vermelhas como TRAPPIST-1. Essas estrelas têm um péssimo hábito de expelir radiação intensa, que muitos cientistas pensam que iria inevitavelmente destruir as atmosferas de qualquer planeta habitável, o que poderia explicar as atmosferas escassas ou inexistentes em TRAPPIST-1b e TRAPPIST-1c. Acontece que as estrelas anãs vermelhas também são as mais comuns na Via Láctea. Portanto, se os seus planetas rochosos não conseguirem manter atmosferas, isso reduziria substancialmente o número de mundos potencialmente habitáveis. Se conseguimos observar exoplanetas rochosos suficientes, estaremos numa posição muito mais forte para compreender o que significa uma bioassinatura. Uma coisa realmente poderosa que os exoplanetas nos oferecem são as estatísticas. A palavra bioassinatura pode evocar uma arma fumejante. A descoberta de vida em exoplanetas será uma acumulação gradual de evidências. À medida que essas evidências continuam a surgir, os cientistas podem começar a testar as suas hipóteses sobre planetas rochosos de uma forma rigorosa e talvez reavaliá-las. A astronomia é, em sua essência, uma ciência de descoberta. Apesar de todos os nossos planos, estruturas e sistemas mais bem elaborados, assim que começamos a obter dados e observar as coisas, tudo vira de cabeça para baixo. Então, o que você acha que serviria para sinalizar vida em outro planeta? Os astrônomos debatem há muito tempo que tipo de química poderia servir como uma bioassinatura alienígena genuína. Com os lançamentos do James Webb e outros que estão por vir, essas ideias podem ser postas à prova. Deixe aí nos comentários o que você acha. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. A todos os Gifernautas, um forte abraço e nos vemos em breve.